Boas, bem-vindo a mais um vídeo, o nosso primeiro vídeo de 2025. Eu sou o João Teixeira e hoje vou começar com um tema espetacular para começarmos o ano em beleza. Então, vou falar sobre Power Query, mais especificamente sobre um cenário em que tipicamente tens a tua consulta já feita, tudo prontinho, e de repente um dia vais abrir a consulta e ela quebra, explode, ok? Então, porquê é que a consulta quebra? Porque tipicamente nós fazemos uma alteração na estrutura das colunas. Imagina que acrescentas novas colunas, removes colunas ou alguém altera simplesmente o nome da coluna. Isto é logo sinónimo da consulta quebrar, ok? Então é isso que nós vamos ver, como é que podemos resolver este cenário já a seguir. Fica por aí. Olá de novo, já estou então aqui no meu fecheiro de Excel. Aliás, hoje estou a usar Excel e já tenho aqui uma consulta pronta, ou seja, uma consulta importada. Podes fazer o mesmo processo em Power BI se quiseres, mas eu já tenho aqui a consulta importada para não estar a fazer a importação dos dados e não estar a perder muito tempo com essa parte. De qualquer forma, a importação dos dados é simples. Menu Dados, obter dados de um fecheiro a partir de um livro, ok? De qualquer forma, eu vou-te mostrar aqui a consulta em si, para poderes ver então quais são os passos típicos que aparecem quando nós importamos uma tabela normal, ok? Então, basicamente o que é que acontece? Temos a origem dos dados, vamos buscar o nosso fecheiro, temos a navegação que ele vai para uma folha ou vai escolher a folha de, neste caso do Excel. Quando temos uma folha de Excel normal e não temos uma tabela, tipicamente temos os cabeçalhos promovidos e temos o tipo alterado. E aqui no tipo alterado é que nós temos o stress. Ou seja, como podes ver, ele está a fazer aqui uma função e a função está a ir buscar cada coluna individual e nessa coluna individual está a fazer a alteração do tipo de dados, ok? Ou seja, ele está a fazer o type date, por exemplo. Então, o que é que isto faz com que, ou o que é que isto faz para nós termos o stress quando temos uma consulta feita e depois dá erro? Eu vou fechar aqui o nosso cenário. Vou guardar, vou fechar aqui o nosso exemplo e vou abrir os dados de origem, só para te demonstrar o que é que acontece tipicamente, que já deves ter visto várias vezes está a acontecer. Então, imagina, por alguma razão, que eu altere aqui, ou que alguém altera, melhor, porque não somos nós a alterar, né? Se formos nós a alterar sabemos o que é que está a acontecer, mas alguém altera um campo qualquer, podia acrescentar colunas, podia remover colunas, a lógica é a mesma, está bem? Vou então gravar, e se eu voltar ao meu fecheiro, a consulta vai quebrar assim que eu refrescar. Ou seja, vou então aqui aos dados, consultas e ligações, e vamos tentar atualizar isto. E refresh. Então este é o típico erro que deves encontrar. Expression error, coluna vencimento da tabela não encontrada. Até é um erro fácil, não é um erro difícil de perceber o que é que está a acontecer. O que significa que, como é que nós corrigimos isto? Se eu for à minha consulta, duplo clique, o que é que nós podemos fazer? Das duas, uma. Ou tipicamente mandamos o tipo alterado embora, fazemos só no fim, ou seja, fazemos as alterações todas e só no fim é que embelezamos, entre aspas, o tipo de dados. Essa é uma hipótese. Outra hipótese é, sim senhor, já sabemos um bocadinho de código, estamos mais ou menos à vontade com a interpretação do código que é gerado por trás do Power Query, e por isso é só pôr aqui vencimento base. Atenção que tem que ser igual, ok? Maiúsculas também. E se eu alterar aqui no código, a nossa consulta está a funcionar. Mas o que eu te quero mostrar hoje é como é que fazes isto para não teres de estar sempre a ir aqui e alterar e ficar, entre aspas, não digo à prova de bala, mas quase à prova de tudo. Mas porquê é que não é à prova de tudo? Porque a receita que eu te vou mostrar hoje é uma receita específica que envolve aqui um cenário que é vamos detectar o tipo de dados da coluna baseado na primeira linha que nós temos na tabela. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Vamos pensar assim, se a primeira linha for texto, coloca então a coluna em texto. Se a primeira linha for data, coloca em data. Claro que neste cenário que eu estou a mostrar, estamos a assumir que o resto dos dados da tabela estão uniformes, ou seja, têm todos o mesmo tipo de dados. Se houver uma coluna a meio que não tenha esse tipo de dados, tipo texto ou data, esta solução não vai funcionar porque estamos a pedir só pela primeira linha. Mas é apenas um exemplo
que na maior parte dos casos irá resolver as situações, porque efetivamente nós temos que ter os dados íntegros, podemos dizer assim, mas pronto, estamos a detectar pela primeira linha, esse é o cenário hoje, ok? Então, para fazermos isto, vamos utilizar a linguagem M, porque eu vou fazer isto em passos, para poderes ver os vários passos, e obviamente podíamos fazer pelo interface utilizador, e basicamente vais conseguir perceber quais são os passos que podem ser feitos no interface utilizador. Vamos ver o vamos fazer o manter linhas superiores, etc. São passos que podem ser feitos com o interface, mas a linguagem M vai-te fazer com que faças a coisa muito mais dinâmica, e esse é o objetivo, está bem? Então, primeiro de tudo, vou tirar aqui o tipo alterado, não vamos utilizá-lo, e vou só trocar aqui o nome, porque eu não gosto de ter espaços nos passos que são feitos no Power Query, então como não quero ter espaços, vou chamar aqui cabeçalhos e está feito. Então vamos então agora ao editor avançado, e no editor avançado é que vamos ver então os passinhos todos que vamos fazer, ok? Então foco aqui na parte do código, e na parte do código temos a origem, temos a navegação e temos os cabeçalhos, tudo tranquilo. Então vamos criar aqui um novo passo, e o primeiro passo que vamos fazer, depois vou-te demonstrando, entre aspas, no output, no in, para poderes ver os passos que são feitos, mas para já vamos só saber o nome das colunas. Então vamos pôr aqui nome, colunas, e para o nome das colunas vamos utilizar a função table, column names, e para o nosso table, column names, ele pede uma tabela, e a tabela é o passo anterior, que é os cabeçalhos. Então, cabeçalhos. Vamos buscar aqui os cabeçalhos. E só para podermos ver o output, o que sai, eu vou pôr aqui nome das colunas, concluído, e temos então uma listinha que tem o nome das colunas. Nesta fase, isto já ajuda, porquê? Porque antes de fazeres a detecção do tipo de dados, vamos ter o nome das colunas definido. Significa que hoje são 5, amanhã são 10, ele encontra o nome das colunas. Se forem 4, ele encontra o nome das colunas. E se alguém alterar o nome das colunas, ele encontra o nome das colunas antes de fazer o tipo alterado. Por isso o tipo alterado vem só no fim. O que estamos a fazer é uma etapa ou várias etapas de preparação antes de definirmos o change type, que é a alteração de tipo de dados. Ok? Pronto, esta é a ideia. Então, voltando ao editor avançado. Ok, então agora o próximo passo é, como eu te disse, vamos assumir a lógica baseada na primeira linha da nossa tabela, e como vamos assumir a lógica baseada na primeira linha da tabela, vamos ter que saber qual é essa primeira linha da tabela, ok? Então vamos pôr primeira linha, e a primeira linha vamos fazer um table, a função table, first n, ok? E agora atenção, o que é que vamos buscar? Não vamos buscar o passo anterior, o nome das colunas é uma lista, eu não quero uma lista, eu quero a tabela, por isso vamos buscar os cabeçalhos. E da nossa tabela cabeçalhos, quantas linhas é que queremos? Uma. E se eu fizer o output da primeira linha, como podes ver, voltamos a ver a nossa primeira linha. Mas os dados, como podes ver também, ainda estão em any, ou seja, significa que ele ainda não detectou o tipo de dados. E é isso que vamos fazer agora. Eu quero olhar para o primeiro valor, Ana Silva, e perceber qual é o tipo de dados que ele tem. Quero olhar para o primeiro valor do departamento e saber o tipo de dados que ele tem. Então, para isto, eu vou querer obter essa informação, e essa informação vai estar numa lista. Já vais perceber o porquê de estar numa lista. Uma lista é um conjunto de valores, basicamente numa única coluna. Okay? Então, voltamos ao editor avançado e vamos continuar a pôr aqui mais um passo. Então, o próximo passo é, vamos detectar os dados da coluna, okay? De cada coluna, podemos dizer assim. Então vamos fazer um table, a função table, transform columns, ok? Não é o transform column types, é transform columns. E o table transform columns, aquilo pede a uma tabela e depois a transformação em lista, ok? E por isso é que vamos ter uma lista. Então, em primeiro lugar, vamos buscar a primeira linha, que é a nossa tabela, e é o output que veio do passo anterior. Temos a primeira linha. Agora, como temos de fazer uma transformação, e temos de fazer essa transformação numa lista, vamos usar a função list transform. O IntelliSense está um bocadinho lento, mas então, o list transform, eu vou já abrir e fechar o parênteses, para ficarmos dentro do list transform, e o que eu quero fazer? Eu quero pegar uma lista, que é a minha lista com o nome das colunas,
e nessa lista quero transformar, quero converter uma lista numa sublista. E porquê uma sublista? Porque eu quero ficar com o nome, o valor em si e o tipo de dados. Então, a primeira linha dessa lista vai ter uma sublista que é qual é o valor e o tipo de dados. Segunda linha, valor, tipo de dados. Terceira linha, valor, tipo de dados. Ok? Essa é a lógica. Mas nesta parte não vou fazer o output, ou seja, não vais perceber o output que vai sair daqui, mas a ideia é essa, ou seja, primeira linha, que é a linha do nome, temos o valor e o tipo de dados. Segunda linha dessa lista, departamento, valor, tipo de dados. Okay? Essa é a lógica. Então vamos lá. Vamos ter a lista que é o nome das colunas e nessa lista vamos fazer a expressão each, que já deves ter visto várias vezes a aparecer no Power Query. O each está-nos a dizer basicamente que vais iterar cada linha da coluna ou cada registro da tabela, ok? E eu quero, neste caso, colocar isto numa lista, porquê? Porque a lista, ou seja, a cada linha, estou a fazer duas chavetas porque quero uma lista para cada linha. O primeiro valor dessa lista é o próprio valor da minha linha. Significa que temos aqui o underscore que vai buscar o próprio valor, é para isso que serve o underscore, ok? E a seguir, vamos fazer um each outra vez, porque para cada uma dessas linhas, vamos detectar o value type, ok? Value type. E o value type é a função que detecta o valor dessa linha mesma, está bem? Então repara, o underscore aqui, pensa no underscore como o próprio valor. Então eu quero, para cada linha da minha lista, quero um registro da sublista, o próprio valor, e outro registro, podemos dizer assim, com o value type, ok? Então, se eu fizer isto, só para percebermos a lógica, deixa-me só fazer aqui um copy paste, ele vai dar o type, ok? Então se eu clicar aqui, estás a ver? Nome, type, text, type, text, type, text. Só que eu agora preciso ter isto sobre a forma de uma lista. Então, voltando ao editor avançado, vamos continuar e pôr mais um passinho, que agora é mostrar as colunas com dados em lista. Okay? Só para perceberes a lógica, estou a fazer passinho por passinho. Então, vamos fazer a função table to columns. Okay? Vamos converter a nossa tabela numa lista. E, para já, eu vou só pôr aqui detectar os dados da coluna para poderes ver essa lista e vou mostrar as colunas em lista. E vai aparecer só uma lista com os valores type e type. Mas eu quero ver o nome da coluna e o tipo de dados. Então, voltando ao editor avançado, aqui vamos fazer uma nova função, vamos despromover os cabeçalhos table demote headers e vamos ver estes valores agora com os cabeçalhos de fora. Então repara, tenho uma lista com uma lista cá dentro. E agora aparece o nome e o tipo de dados. Segundo valor da lista, departamento e o tipo de dados. Foi aquilo que eu disse. Para cada valor, uma sublista. Valor, tipo de dados. Valor, tipo de dados. Valor, tipo de dados. Ok? Então, neste caso, a parte preparatória está toda feitinha. Basicamente agora só temos que pegar então nesta lógica e dizer, sim senhor, já sabes o valor de cada cabeçalho e o tipo de dados de cada primeira linha, então vamos alterar o tipo de dados em função desses valores, ok? Então o último passo é relativamente simples e como temos tudo, entre aspas, comentado, ou seja, tudo por etapas, é só fazermos uma última função, que é a função de detectar o tipo de dados, ok? Então, vamos chamar-lhe tabela final. E a tabela final vai ser então um table, a função table, transform column, e agora sim
types, ok? Transform column types. E aqui sim é que vamos buscar a nossa tabela original, e a tabela original, não te esqueças, era a que tinha os cabeçalhos, porque isto foi tudo os passos de preparação para detectar o tipo de dados de uma forma automática, ok? Então temos os cabeçalhos e a tal transformação que tem que ser uma lista é a nossa mostrar colunas com dados em lista, ok? E o nosso output final, tabela final. Se eu fizer concluído, vá lá, temos a nossa tabela final. E agora, momento da verdade. Vamos fechar e carregar. E temos então a nossa consulta normal alterada. Vou gravar os dados. Vou fechar e vamos então testar. Origem. Então, que teste é que podemos fazer? Bem, eu vou fazer aqui um teste qualquer, não interessa, está bem? Vou pôr aqui, alterar o tipo de dados primeiro, ou seja, alterar a coluna. Vou passar isto para vencimento. Ok. Vou passar isto para data, não interessa. Data. E vou colocar aqui uma nova coluna a dizer item. Faz conta. Ou item. Ok? E vou pôr aqui alguns itens A e aqui itens B. Ok? Então repara, alterei duas colunas, acrescentei uma coluna nova. Não interessa. Gravar. Fechar. E abrir a consulta. Vamos lá ver. Primeiro temos que refrescar, claro. Okay. Então, dados, pode ser aqui. Consultas e ligações. E vamos fazer aqui um refresh à nossa query. Yes! Ok? Data está ok. Vencimento está ok. E temos um item novo, está ok. Então, esta é a lógica para poderes encontrar o tipo de dados. Então, resumo do nosso vídeo, porque é um vídeo relativamente longo e tem algumas etapas em Power Query com a linguagem M, mas há aqui duas ideias-chave que tens que perceber. Primeira ideia-chave, pedir o Table Column Names numa fase inicial para ele encontrar o nome das colunas, independentemente de quantas é que são e da alteração que elas têm. Segundo passo, importante saber, nós temos aqui a opção do Value Type, que é uma função, que detecta o tipo de dados de um valor. Terceiro ponto, e este é o da receita específica, estamos a fazer esta lógica em função de uma suposição que é a primeira linha, qual é o tipo de dados que ela tem, para fazer para as outras linhas todas, ok? É uma suposição normal, é uma suposição que tipicamente podes usar nos teus cenários e é isso que vamos ter aqui no caso, ok? Então, espero que tenhas gostado aqui deste vídeo. Se gostaste, não te esqueças de fazer um like ou colocar um like. Se achares que pode ser útil, partilha com alguém que possa usar este vídeo num cenário qualquer, que acho que é uma situação que irás usar com alguma frequência seguramente e podes ter este modelo mais ou menos estabelecido em termos de código para poderes utilizar nos teus cenários. E é isto. Quanto a nós, espero que nos possamos ver então no próximo vídeo. Até lá, fica bem!